Satsang, ao vivo, com Jean-Luc Ayon. Esperança ou desesperança? 7 de janeiro de 2022. Elisa. Olá a todos, estamos aqui com o nosso convidado de honra, Dr. Jean-Luc Ayon. Então vamos falar sobre o título que propusemos e depois, se vocês tiverem alguma pergunta, podem colocá-la no chat e posso sugerir que ele responda. Então, vamos deixá-lo entrar. Boa noite, Elisa. Boa noite a todos. Bem, convidaram-me e eu escolhi falar de esperança ou desesperança, porque vocês podem imaginar que, no acontecimento mais incrível da história da humanidade conhecida, que nós vivemos, somos coletivamente, individualmente, e isto em todos os setores, dentro deste personagem, desta história, desta memória, somos todos afetados em diferentes graus, em diferentes lugares. E eu tenho ótimas notícias, isso não vai melhorar. Todos nós podemos ver que o que costumávamos chamar de vida, resultante de uma história, um desdobramento dentro de um personagem, uma forma, é confrontado com algo perturbador, já que não é nada além do que está sendo representado atualmente no palco do teatro, uma matança total da humanidade. É realmente algo que pode parecer sem saída, que, além das questões do sofrimento, muito legítimo, muitas vezes nos conduz à desesperança ou, ao contrário, à esperança. Há um provérbio que diz: a esperança faz você viver, mas nesta convulsão que todos nós estamos vivenciando, este provérbio não tem mais nenhum significado. Deixe-me explicar. Tanto a esperança como a desesperança, como Bernard de Montreal perfeitamente desenvolveu durante sua vida, pertencem definitivamente à mentira planetária, ou seja, à história, à memória, à projeção em um futuro mais brilhante que seja, representa no final apenas uma fuga da realidade. Não temos saída, não pode haver saída, faz parte do cenário porque é a única maneira de realizar coletivamente, eu diria que, quer o recusemos ou o aceitemos, ou o procuremos ou mesmo o ignoremos, não mudará nada. Você não pode mudar um pingo do que está acontecendo, tudo é feito e tudo será feito cada vez mais pela inteligência da luz para levá-lo literalmente a si mesmo, onde não há tempo nem forma. Portanto, quaisquer que sejam os nomes, quer seja o paraíso branco, a última morada, Chantilly-Laya, para Brahman, o absoluto, é um retorno à verdade, em marcha forçada. Tudo é feito pela inteligência da luz para nos levar, nas melhores condições possíveis de cada consciência separada, seja ela a ignorância, a raiva, a negação, o sofrimento. O que deve ser vivido por cada um na tela de sua consciência é simplesmente perceber que não somos nada do que nos atravessa, e o melhor que temos a fazer é realmente deixar-nos atravessar, o que nos leva irremediavelmente à transparência, à lucidez, naturalmente à ágape, e também ao silêncio, onde o que sempre esteve lá, e o que sempre estará lá, no aqui e agora do momento presente. É lá que você descobre que nunca nasceu e nunca morreu, e seja o que for que exprima seu mental, seu corpo, sua forma, sua memória ainda presente eventualmente expressa, você é apenas aquele que é a testemunha de tudo isso. De outra maneira, desde que você permita que essa esperança ou essa desesperança apareça, você tem que atravessar como sendo ilusões totais em relação ao real. É assim que você se aproxima de onde nunca se moveu e é assim que você vê a farsa cósmica, a mentira planetária, a mentira cósmica. Claro que você permanece humano, você vê que há emoções que ainda podem se manifestar sem nenhum problema, mas você sabe que não é isso, você não lhes dá nenhuma força, você as deixa passar, e naquele momento você vê que a melhor resposta ao que está sendo vivenciado no palco do teatro é de fato o que temos explicado durante anos, ou seja, a aceitação e o acolhimento deste drama cósmico que estamos vivenciando ao vivo.
Mas naquele momento vocês verão o outro lado da moeda, se me permitem dizê-lo, e que podemos chamar com franqueza e sinceridade do ponto de vista da pessoa. O drama cósmico mais inverossímil que já existiu na criação, faz com que vocês descubram paradoxalmente que tudo isso é apenas uma vasta farsa e que a única reação que pode ser trazida a ele é precisamente este silêncio e esta aceitação, porque nesse momento vocês não podem mais estar em negação ou em raiva em relação ao que está ocorrendo. É algo que lhe permitirá, paradoxalmente, como eu disse, encontrar-se nesta paz interior. Não é nenhuma negação, nenhuma renúncia do momento presente, muito pelo contrário, mas eu diria talvez rasgando os véus finais, as aderências finais a uma forma, a uma consciência, e logo atrás há de fato esta grande liberdade, este estado muito particular, porque você não tem nenhuma dúvida possível sobre o que você é na verdade e que está vivendo, e como Elisa o vê toda vez, assim que há coisas agitadas, eu tenho sempre um sorriso, sim, não pode ser de outra forma. Por um lado, a gravidade para o inaudível. De fato, para resumir, antes de lhe dar tempo para fazer suas perguntas, eu diria que, de fato, as circunstâncias individuais e coletivas, mas também as do nosso planeta, do sistema solar, e o que está acontecendo neste exato momento, você o vê todos os dias. Eu não preciso entrar em detalhes, não preciso entrar em detalhes. O importante é o que você aceita, ou seja, quando você vê que não há saída, que não há esperança e que não há utilidade para nenhum tipo de desesperança, o momento em que talvez lhe pareça que cairá ao ponto mais baixo, então uma grande explosão de riso o levará ao fundo do silêncio. Entenda bem que o pesadelo da cena de teatro em que vivemos é destinado a apenas uma coisa, que não temos saída em nenhum setor, como diria o vovô Oma, é para rasgar este casulo de lagarta, e não apenas, eu diria, não apenas para tirar a borboleta de sua crisálida, já que também esta borboleta pertence ao mundo da forma, mas para deixar ser aquilo que transcendeu todas as formas e todas as consciências, aquilo que somos na verdade. E se você aceitar o intolerável, seja ele concernente ao que for, a qualquer pessoa ou a qualquer situação, se você se colocar no momento presente que é acolhedor ao que é, você terá acesso, diria eu, de certa forma aos dois lados da mesma moeda. Por um lado, o personagem que vive seu sofrimento, por outro, eu diria, o que você sempre é, independentemente do nascimento, da morte ou de qualquer dimensão que seja. Entenda bem que tudo é feito pela inteligência da luz através de um roteiro escrito muito antes da criação. No final, não podemos culpar ninguém porque estamos realmente além de todos esses jogos de espelhos, de palco, de teatro, de dimensões. Mas para isso é preciso vomitar este mundo, vomitar os mundos da forma para estar totalmente presente à verdade, à beleza, onde não há mais perguntas, nem sobre o dia em que Nibiru aparecerá nos céus, mas porque o vivemos através de nossas entranhas, através da memória de quem somos, e acima de tudo reconhecemos que não podemos fazer outra coisa senão estar onde estamos, onde a vida nos chama a passar pelo que estamos passando. É claro, no palco do teatro, assim que você vive o reverso do cenário, a verdade, você acompanha este mundo, você não foge dele, mas simplesmente está lá, presente, disponível, para finalmente fazer o que a vida pede, o que para cada um é diferente, é claro. E acredite-me, assim que você estiver no fim de suas esperanças, suas desesperanças, suas ilusões, suas crenças, seu marido, esta sociedade, sua família, quando você estiver realmente farto realmente do absurdo deste jogo do personagem, então eu diria, inevitável e invariavelmente, você redescobrirá e lembrará quem você é, se ainda não o fez. A única maneira de viver o que deve ser vivido em completa serenidade é apenas no momento presente. O momento presente não conhece nem a esperança nem a desesperança,
porque há ao mesmo tempo uma imersão total nesta cena teatral, mas que está associada a esta fluidez, esta transparência, que lhe dá uma fluência, uma facilidade, e como dizia Elisa, sim, sempre tem um sorriso, especialmente quando as coisas vão mal, porque é tão fácil sorrir quando tudo vai bem, mas sorrir quando tudo vai mal é prerrogativa daquele que já não se deixa enganar por nenhuma forma de consciência e que compreendeu perfeitamente com sua inteligência. Eu não disse intelecto, com a inteligência. É o único que pode sorrir, de qualquer consciência, e que compreendeu perfeitamente com sua inteligência. Eu não disse intelecto, com a inteligência, que é a capacidade de conexão, que o mecanismo que está em ação nada mais é do que nos trazer de volta a este famoso ponto zero, antes do mundo da manifestação, ao mundo da luz e ao mundo da consciência. Isso é o que somos na verdade. Isto não pode em nenhum caso ser uma crença ou uma aderência mental, é algo que vem diretamente, nem mesmo é um processo vibratório que é sobre a consciência, mas que simplesmente depende de você deixar de lado qualquer pretensão a este mundo ou a qualquer mundo. Este é o estado de ágape, o estado do grande silêncio. O que deve ser atravessado mesmo neste estado é feito com evidências e com um sorriso, não pode ser de outra forma. Elisa, há perguntas. Por isso eu termino com estas últimas palavras: você não pode fazer nada, porque isto é algo que você escreveu, nós escrevemos, e você teve que considerar viver a loucura do apocalipse da besta, em suma, viver todos os eventos que você tem, onde quer que você olhe hoje sobre este planeta. Aí está, essa é a boa notícia do dia, é que não vai parar, é claro, e que a alegria vai crescer cada vez mais, vai florescer em mais e mais corações, pois este caos que temos diante de nós, será implantado, se eu puder dizer isso. Tudo isso começará de forma sincrônica por eventos geofísicos, sociais e, é claro, cósmicos. Paradoxalmente, é nestes momentos, no início de 2022, quando tudo está acontecendo, que não se pode mais procurar uma data, apesar dos sinais de alerta, por exemplo, durante esta semana, o começo, em particular com a Fenda Nova Madrid. Vou terminar com estas palavras, caso contrário, não vou responder às perguntas. Lembre-se, tudo isso que acontece e tudo isso que passa não são verdade. Então, agora, talvez possamos responder às perguntas. Vamos lá, Elisa. Bem, então o que eu vejo como uma preocupação são perguntas como: as pessoas que são batizadas, bem, nós não vamos explicar o que é, eles vão também, para onde eles vão, aqueles que são batizados. Todos eles vão morrer, e isso não é uma profecia, isso é apenas realidade. Não esqueça que eu era um médico, de qualquer forma, um pouco. Elisa. Mas espere, a questão não é o que vai acontecer com eles aqui, mas o que vai acontecer com eles depois. O mesmo que nós. Nada disso é verdade. E acho que é muito bom, porque aqueles que tiveram medo no início, aqueles que foram, como dizemos, forçados por uma razão ou outra, como todos aqueles que ainda não suspeitam de nada, este batismo, você diz, é uma contra-iniciativa, se você pode dizer. Elisa, uma o quê? Uma contra-iniciativa ou uma iniciação invertida, diabólica e satânica. Agora, do outro lado do palco de teatro, não temos nada que nos tornar que já não sejamos. Então o que importa, em termos de finalidade, se você é morto pelo batismo, comido por seu marido porque ele não tem mais nada para comer, se você leva uma onda de 400 metros no rosto ou se você está em êxtase no paraíso branco. E é isso que o jogo do que está acontecendo está mostrando a você. Eu diria que este cenário que está se desdobrando, é provavelmente, é verdadeiramente, risos, um dos cenários mais podres de todos os tempos, mas o que isso importa, se é um cinema? Não consigo convencê-lo disso.
Não consigo convencê-lo de que, como dizer, que você tem que se livrar disso. Não posso lhes ensinar isso, mas cada um de vocês está a caminho, quer saibam ou não. Portanto, não há nada a se tornar. Outra pergunta. Elisa. Sim, quer dizer que há muitas perguntas. Há quem diga bem, estamos no Apocalipse. Sim, é claro. Elisa. É claro. Há quem diga, a Bíblia de Coubrin é literária em seu texto. A Bíblia de Coubrin, sim, é muito literária nesta explicação. Elisa. Mas quero lhe fazer uma pergunta. Ouvimos falar muito sobre esperança, que tudo isso passará, que haverá um mundo melhor, que não vamos todos morrer neste jogo, em termos do horóscopo e de tudo isso. Nem todos vão ser afetados. Não posso argumentar sobre isso. O que posso dizer simplesmente é que no real, não há espaço para qualquer mundo de qualquer dimensão. Não há ninguém. Claro, aqueles que dizem isto são sinceros consigo mesmos, mas não estão vivendo o real. No real, não há espaço para nenhum universo. Há apenas a felicidade. Há apenas isso. Há o silêncio. Há a aceitação do que é, a cada minuto, a cada dia. Tudo isso é fantasia. São pessoas que ainda não se aproximaram o suficiente, inaudível, da manifestação. Mas para aqueles que vivem o real, não há tempo, não há espaço, não há dimensão. E por nada no mundo, eu deixaria esta consciência ainda me levar a qualquer lugar. Quando lhe dizem que a consciência é uma doença total, a consciência lhe permite experimentar qualquer forma, Elisa. Mas pode haver pessoas que, inaudível, mas você não pode. De jeito nenhum. Impossível. Ao passar para o tempo zero coletivo, não é por nada que alfa se junta ao ômega. Ômega que se juntou ao alfa é apenas a reminiscência do real. Desde o momento em que você experimenta, você realmente e concretamente sabe que você é tudo e nada. Você não precisa mais se preocupar com uma forma, uma consciência, um mundo, um universo. Você não se faz mais perguntas sobre isto. Você faz perguntas sobre o tempo, sobre o que você vai comer amanhã, talvez. Elisa. Porque os palhaços estão tentando nos matar com a vacinação. Porque o quê? Elisa. Porque os fantoches continuam tentando nos liquidar com a vacina quando o resultado final é o mesmo. Por uma razão muito simples. Eles querem a escravidão. Eles querem sofrimento, sobretudo, através da inteligência artificial e do transhumanismo, acesso a uma forma de imortalidade. Em algum ponto da linha, eles esperavam se fechar ainda mais, na negação da realidade. Mas todos nós estamos nos unindo ao instante inicial, tempo zero. Não há nenhuma maneira de escapar do real, nenhuma. Elisa. E a pergunta, então? Quanto mais cedo você cuidar de estar no instante presente, mais cedo você será um observador do que está acontecendo. Certamente, talvez com emoções, pensamentos, como um espectador. Respire fundo, se quiser, e verá que tudo isso é uma farsa. Elisa. E agora perguntamos, de que realidade você está falando? Do único, verdadeiro. Todo o resto são mentiras da consciência. E mais uma vez, não tenho como provar isso para vocês, mas estou apenas dizendo que as circunstâncias de suas vidas, sejam elas quais forem, os levarão a vivenciar isso. Isso é tudo. Elisa. É tudo uma questão do mental, é difícil. O mental não pode atravessar, não pode ir para outra margem. O personagem não pode ir para outra margem. É preciso lamentar, é preciso, no sentido arquetípico, é preciso sacrificar. Você tem que realmente sacrificar. Mas tenha cuidado, não estou falando de suicídio ou negação. Aceitar o inaceitável. Você não tem nenhuma esperança de sair desta. Elisa. O personagem não tem esperança.
Já, se o personagem diz a si mesmo que não pode aceitar, que não pode acreditar, ele liberará a pressão porque, enquanto você estiver no mental, enquanto você estiver na esperança, enquanto você estiver no questionamento, onde está seu instante presente? No instante presente, vivido, não há nada disso. Não há necessidade de visão, não há necessidade de clarividência, não há necessidade de certeza, não há necessidade de um plano. Você não precisa planejar nada. Tudo realmente acontece por si só. Garanto-lhes que não se trata de um jogo de palavras, mas apenas de uma vivência. E hoje, há milhões de nós vivendo isso. Elisa. Depois há Maria Lúcia que diz: por favor, eu nem ouço falar de mundo novo, de novas experiências e, portanto, eu desisti e vou desistir. Bom. Acho que havia outra pergunta lá em cima. Este é a última. Na última conversa, houve alguém que disse: então por que esses momentos de grande tristeza e desânimo? É parte da desesperança, ou seja, para alguns cenários, alguns seres têm que ser batizados, outros têm que passar por uma forma de tristeza, mesmo uma depressão muito importante com um único propósito: lembrar para todos que é um mesmo, rasgar o véu da mentira. E tudo o que passa não pode ser verdade, é uma mentira. Você não passa jamais, 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 jamais. Elisa, qual é a relação com as outras sociedades extraterrestres? A relação. A questão é muito vaga, Elisa. Qual é a relação com outras sociedades, digamos, extraterrestres? A relação de quê? Com o quê? Elisa, eu não sei. A pergunta está em francês. Eu não sei o que ele quer dizer, Michel Clavial. Talvez ele queira dizer que se os extraterrestres têm algo, porque nos dizem que as naves estão chegando e tudo isso. É claro que sim. É claro que sim. Faz parte do que o Oma Ivanov tem explicado desde o início. Eu diria que o conjunto da criação, o conjunto dos sonhos da criação e o conjunto das dimensões da criação, assim como o conjunto dos universos, dos multiversos, responderam ao chamado da memória, se me permitem dizer, do momento em que saímos do sonho, sejam os charutos arcônticos, sejam os anjos do Senhor de Verga de Lira, os arcturianos, os nefilins, bem, o que quer que seja. Toda a criação tem um encontro marcado com este momento. Nós, humanos, estamos encarnados neste corpo, eu diria na primeira fila e nos papéis principais. E no estado de felicidade do instante presente, no que denominei este estado natural, não há lugar a não ser em meu coração para a totalidade da criação e suas dimensões. Elisa, eles vão experimentar o mesmo despertar que nós? Sim, é claro, será instantâneo. É muito mais difícil, ainda hoje, para aqueles que abrem os olhos ou que têm os olhos definitivamente abertos, do que para aquele que, infelizmente, ainda está totalmente inconsciente do que está acontecendo. Mas, quer seja o que você chamou de batismo, quer seja Nibiru, quer sejam os extraterrestres, os arcanjos, a própria fonte, lembre-se, a chave da verdade e da realidade, o tempo é uma ilusão que está inscrita no espaço. Elisa, o quê? O tempo é uma ilusão inscrita no espaço. Elisa, eu estava lendo. Em resumo, você é espaço, mas acima de tudo você é o tempo, portanto, não é o tempo. Os cabalistas diriam, você é o Ein Sof, aquilo que está além da luz e antes da luz. Vocês não são nem mesmo os filhos da fonte. Você não é nem mesmo a fonte. Você não é nem mesmo Abba. Você não é nada. Nunca existiu ninguém. Não é um jogo de palavras, é o real, que é vivido. Aí você relativiza tudo. Não porque você queira, porque tudo é tão relativo ao olhar do absoluto e da felicidade. Elisa, há uma pergunta.
Para casais onde um dos dois é batizado, devemos rejeitar o cônjuge sabendo que, enquanto isso, a vida aqui, agora, continua. Eu nunca me permitiria dar conselhos de uma forma ou de outra. A situação de cada casal, já que estamos falando aqui de um casal, é diferente e a melhor decisão a tomar depende unicamente de seus sentimentos pessoais, não dos meus ou da minha opinião informada como médico. Não posso dizer aqui, em público, tudo o que sei sobre o aspecto médico, estritamente falando. Passei, como muitos passaram, milhares de horas lendo todos os documentos, consultando todas as agendas 2021, 2030. Mas não posso dizer isso em nenhum lugar porque é tão implausível. Eu creio que não há nenhum cenário de ficção científica que se aproxime do que está acontecendo. Mas não há erro. Não há engano. É apenas um roteiro, um cenário, que o leva a se encontrar sempre. Elisa, isso significa que estávamos tão perdidos que realmente escrevemos um roteiro de vômito, certo? Você nunca se perdeu porque tudo foi escrito e vivido no mesmo instante inicial, em qualquer forma, qualquer dimensão, qualquer identidade e qualquer mundo, porque não há tempo, não há espaço. Tudo isso aconteceu no espaço do instantaneamente. A velocidade da luz, Elisa. Aí está. Eu tenho, inaudível, um pouco. Ainda há dúvidas. Em meu círculo de conhecidos, as pessoas que foram batizadas mudaram seu comportamento. Mais distantes, menos sorridentes, mais agressivos. Isto é normal. Isto é apenas o começo. Estou falando de algo que começou um pouco antes das férias e está ficando mais forte a cada dia. Vamos ver algumas coisas incríveis. Risos. Na verdade, com este batismo, como você o chama, você está realmente diante de uma escolha. Portanto, quaisquer que sejam os álibis ou quaisquer que sejam as verdades, se você precisa trabalhar, precisa alimentar sua família, o que você acha que é importante para você em relação a este ato de batismo? O batismo lhe faz a pergunta e o obriga a responder à pergunta: seu reino é este mundo? Deixe os mortos enterrar os mortos. Elisa, como? Deixe os mortos enterrarem os mortos, mas, na verdade, ninguém morre. Eu diria que o drama cósmico que estamos vivendo é a chave para a lembrança. Como disse há pouco tempo, aquele que sonha raramente sabe que está sonhando, aquele que sonha raramente sabe que está em processo de sonhar, embora, claro, existam sonhos lúcidos, sonhos conscientes, toda a panóplia de sonhos. Mas quando você tem um pesadelo, você sabe que em geral você acorda. Gostaria também de lembrar que tenho experiência como médico no SAMU, ou seja, na medicina de emergência. Este é um pequeno à parte em relação a esta noção que estou desenvolvendo. Elisa, vamos fazer a última pergunta, Jean-Luc. Vá em frente. Elisa, então, eu traduzo. Então, se não somos reais, o personagem faz o que o escritor diz e não temos responsabilidade por nada, apenas o escritor ou a consciência divina, é ela quem dirige tudo, é ela, Elisa. É a consciência que dirige. Não, não. Absolutamente não, nem a consciência, nem a supraconsciência, nem a luz. É a inteligência da luz que é anterior à forma e à luz. É tanto, eu diria, o princípio organizador quanto o princípio destrutivo que põe fim a todas as formas que apareceram. Seja um universo, um sol, uma célula, um ser humano ou um extraterrestre. Bidi chamou de consciência a grande pérfida, a grande traidora. Eu também disse que era uma doença fatal, felizmente. Mas eu lhes asseguro que vocês não podem acreditar no que estou dizendo, nem mesmo aceitar. Você só pode viver ou não viver, só isso. Não vejo nenhuma superioridade ou inferioridade ou maestria nisso.
é estar aqui e agora no instante presente. Não há necessidade de mais nada. Todo o resto é feito automaticamente. Ganhar a vida, trabalhar, etc. Acho que já passamos um pouco da hora. Elisa. Sim. Muito obrigado por aceitar o convite de hoje, Jean-Luc. Eu que te agradeço por ter me convidado também. Elisa. Nós somos muitas pessoas ao vivo. Quantos somos? Elisa. 288 pessoas. Sim, mas aqueles que se ligam ao canal de Louis Geary, por exemplo, que incorpora este vídeo diretamente em sua página. Elisa. Ah, bom. Bem, somos muitos. E lembre-se que, no final do caminho da cruz aparente que talvez nós vivamos, lembro-lhes que não há caminho, há apenas um instante, há apenas o sorriso que os espera. Desembaraçem-se do mundo enquanto estiverem nele, porque não podem estar em nenhum outro lugar. Mesmo que vocês viajem em todas as dimensões, como tenho feito há anos, Elisa, como? Mesmo que eu tenha viajado para todas as outras dimensões, como tenho feito durante anos, nenhuma dessas experiências, nenhum desses estados alterados de consciência pode pretender se aproximar do real, do instante presente, do aqui e agora. Obrigado a todos vocês por sua escuta. Obrigado, Elisa. Elisa. Obrigada, Jean-Luc. Obrigado. Até breve. Elisa, obrigada por estarem aí, ouvindo. Espero que tenha gostado. Tivemos esse privilégio de tê-lo ouvido ao vivo e espero que possamos digerir tudo isso tranquilamente nesse personagem. É tão simples quanto isso. Aqui e agora. Transcrição do áudio. Equipe Ágape. Tradução: Marina Marino.